aparecer a mensagem aqui. Pronto. Então, gente, olhem só. Hoje, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar de uma ferramenta presente na atenção básica chamada de NASF, né? Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a estratégia saúde da família, né? Falamos um pouco como ocorre esse desenvolvimento, né? Que leva em consideração o aprimoramento da atenção primária em saúde, tá? O NASF, que é o nosso núcleo ampliado de saúde da família, ele nada mais é do que um centro de apoio às equipes de estratégia saúde da família. Isso significa dizer que quando nós temos um usuário, um morador que necessita de um tipo de atenção de um profissional que na estratégia saúde da família não encontra, lá no NASF, vocês podem ter certeza que esse profissional vai existir, tá? O NASF, ele foi uma ferramenta criada para aprimorar a estratégia saúde da família, né? Ou seja, ele vai ser uma retaguarda e vai fortalecer a atenção básica em saúde, tá? Mas vamos ler aqui os conceitos, né? Bom, o que é um NASF, né, na atenção básica? É uma equipe de atenção básica. Perfeito. Então, por ser uma equipe de atenção básica, nós sabemos que é uma estrutura vital, é uma estrutura que sustenta outras estruturas, tá? Portanto, tem responsabilidade junto com a equipe de saúde da família e equipe de atenção básica, pelo território e usuários, produzindo responsabilidades mútuas pelo cuidado. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente vai perceber que não existe, olha que interessante, não existe NASF sem estratégia saúde da família. E Professor, não existe... Oi? Desculpe Diga. interromper essa linha de raciocínio. Eu não sei se é só para mim, mas para mim, pelo menos, está parecendo que o slide está muito pequeno. Muito pequeno, eu vou até então maximizar aqui. Melhorou agora? É que eu acho que teria que aumentar ele no Zoom, tipo, tá com 70% aqui. Acho que deveria colocar 100. Agora eu aumentei aqui, já está na apresentação de tela inteira. Apareceu para você? Oi, gente, não aparece. Não tá aparecendo. Espera aí que eu vou aumentar então aqui. Melhorou agora? Botei em 100%. Agora melhorou. Obrigada, professor. Melhorou? Nada. Perdão. Qualquer coisa é só avisar. Então, gente, o que é importante a gente entender? Não existe NASF sem estratégia saúde da família. E não existe a estratégia saúde da família sem o NASF, né? Aí a gente para e pensa assim, professor, a estratégia saúde da família já é uma ferramenta importante, né? Porque a gente leva o profissional da saúde até a casa daquele usuário, né? A gente permite que aquele usuário ele seja, por exemplo, vacinado em casa, ele receba orientações de saúde em casa, e isso facilita muito a vida dele. Claro, facilita muito. Então, por que criou-se um NASF? Qual foi a ferramenta justificativa pelo qual surgiu o NASF? Vamos ler aqui no slide. Olha só. O NASF ele deve aumentar a capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários, integrando os diferentes núcleos profissionais que compõem a equipe de estratégia de saúde da família e de atenção básica. Então, olha só, ele vai analisar e intervir sobre problemas e necessidades de saúde. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que lá na estratégia saúde da família
um paciente, ele teve uma doença chamada hanseníase, né? A doença hanseníase é uma doença que causa alterações na derme, ou seja, na pele, e neurais, né, nos nervos. Quanto mais tempo o indivíduo passa com hanseníase, maiores são as chances de sequelas, né, permanentes nos nervos, principalmente das mãos. Perfeito. Ele foi lá, a estratégia de saúde da família diagnosticou aquele indivíduo com hanseníase e ele faz o tratamento medicamentoso dele lá. Perfeito. E aí a gente se pergunta, e as sequelas neurais que ficaram nesse paciente? Ele não consegue mais fechar a mão corretamente. E agora, o que será que pode ser feito? Essa reabilitação, que é uma das funções do NASF, ele não vai ocorrer na estratégia de saúde da família. Vai ocorrer lá no núcleo, né, de atenção, lá no NASF. Ou seja, ele vai precisar sair da casa dele e vai lá para o NASF, onde lá ele vai encontrar um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, que vão, né, ajudá-lo a melhorar. O que a gente percebe nessa pequena história, desse pequeno exemplo? Que você tem um indivíduo que teve uma patologia e ele conseguiu resolver, entre aspas, 50% do problema dele na estratégia de saúde da família, e ele vai resolver os outros 50% no NASF, sendo que 100% do problema dele foi resolvido na atenção básica. Ou seja, esse indivíduo, esse paciente, ele não precisou ir, por exemplo, para o hospital, para a atenção terciária, né? Bom, e qual é o objetivo, como está aqui no slide de vocês, da gente aumentar o número desse NASF? Qual é o objetivo da gente, né, ter mais elementos como esse? O objetivo é produzir o máximo de soluções às necessidades locais, evitando encaminhamentos e qualificando os que forem necessários. Bom, o que a gente entende por isso? Nós entendemos por essa frase o que a gente acabou de falar para vocês. Quando o indivíduo ele adoece na atenção básica, ou pode ser uma doença mental, uma doença biológica, o que nós mais queremos, né, é evitar que esse indivíduo ele chegue até a atenção hospitalar, tá? Então, o que é que significa dizer isso? Você tem um indivíduo que tem, por exemplo, sei lá, está passando por um problema social, ele está perdeu um familiar para a Covid, ele anda muito ansioso, né? Ele anda muito choroso, e está com características de fatores estressores presentes, né? Nós sabemos que se esse indivíduo não tiver a atenção necessária, ele corre um risco futuro, talvez até de cometer um suicídio. Isso é o quê? Isso é a continuidade do adoecimento. Nós queremos evitar o mais precoce possível todo tipo de progressão. Professor, mas se esse indivíduo ele não cometeu suicídio, da mesma forma, por mais que ele não tenha possibilidade ou naquele momento o risco de fazer isso, também é de importância nossa ter que retardar esse processo, tá? Por quê? Porque todo o indivíduo que chega na atenção hospitalar, ele vai necessitar de mais recursos financeiros, né? E ele vai ter a possibilidade de sofrer mais sequelas pré-existentes, tá? Então, gente, a estratégia saúde da família junto ao NASF, né? Ele tem o papel fundamental de evitar os agravos relacionados à saúde, aos agravos relacionados ao processo saúde e doença. Bom, rapidinho, só passar o slide. Bom, e
poxa, será que o NASF ele tem alguma característica determinante? Será que ele tem algum objetivo que é, assim, o objetivo maior, né? O que será que o NASF tem como principal ação? Então, olhem só. O NASF, né, foi pensado para lidar com dois desafios históricos, né, do SUS. Esses desafios são a integralidade e a resolutividade. O que a gente entende por essas duas palavras, né? Integralidade e resolutividade. Primeiro, a integralidade é quando você pode oferecer um serviço integral, né? Isso significa dizer o quê? Vamos dar um exemplo. Você pode ter acesso a um serviço de qualidade que possa suprir, né, por exemplo, toda aquela necessidade daquele processo patológico por qual você está passando. Ou seja, olha, eu, por exemplo, preciso fazer agora uma terapia, eu preciso fazer parte de um grupo de ajuda, eu preciso ter o contato direto com o psicólogo, eu preciso tomar algumas medicações, ou seja, tudo isso será permitido ao usuário ou paciente, tá? Quando nós falamos de resolutividade, a gente já entende, né? Resolutividade é resolver o problema, né? E a gente se pergunta, será, gente, que sempre, em todos os casos de atenção em saúde, seja na atenção básica ou até na atenção hospitalar, será que a gente sempre consegue resolver o problema do usuário? Será que o paciente ele sempre fica feliz, vamos dizer assim, né, com o atendimento realizado? Claro que não. E por que será que a resolutividade se tornou um critério tão importante dentro do NASF? Porque, gente, o que acontece? A atenção básica, que é, como eu disse para vocês, o pilar, que é, como eu disse para vocês, a estrutura que sustenta todas as outras, por muito tempo foi dentro da atenção, entre a atenção primária, secundária e terciária, foi aquela que menos teve resolutividade nos seus problemas. Então, olha que tristeza, né? Na área onde você tem a base dos serviços de saúde, a resolutividade dos problemas é baixa, né? E a gente não pode permitir isso, porque quanto menor a resolutividade, maiores são as chances, né, de você ter, vamos dizer assim, a progressão de uma doença, né? Vocês vão ter a possibilidade do agravamento social de um elemento qualquer, né? E aí nós entendemos que realmente isso é a base. Olhem só, partiu de experiências municipais que implantaram ações para além da agenda mínima da unidade básica de saúde. E olha que interessante, especialmente nas áreas de reabilitação e saúde mental, né? Então, olha que interessante, né? Nós estamos falando de uma característica que vai valorizar agora, né, a reabilitação e a saúde mental. Mas, professor, as unidades básicas de saúde, elas já não faziam isso? Faziam, gente. Porém, o que é que eu falei para vocês? Não havia resolutividade. O NASF trouxe isso, especialmente nas áreas de reabilitação, como eu dei o exemplo da leucemia e da saúde mental, tá? A partir desse momento, foi o outro passo em que a saúde mental
conseguiu ficar mais forte, em que a saúde mental ela conseguiu se fazer mais concreta na atenção básica. Tá bom? Vamos ver essa fala aqui do Programa Nacional de Atenção Básica de 2017. Olha só. Busca-se que essa equipe seja membro orgânico da atenção básica, né? Quando a gente fala membro orgânico, é também vital, né? Não pode ser desagregado da atenção básica. Vivendo integralmente o dia a dia nas unidades básicas de saúde e trabalhando de forma horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado e a prestação dos serviços diretos à população, né? E olha só que palavra nova, né? A gente fala sobre longitudinalidade do cuidado. O que será isso, gente? Longitudinalidade do cuidado. Nós estamos falando de um processo contínuo, né? Um processo igualitário do cuidado, né? A gente não pode mais olhar para o serviço de saúde, por exemplo, você está lá no NASF e falar o seguinte: olha, o psicólogo ele é mais importante que o fisioterapeuta. Olha, o médico é mais importante que o terapeuta ocupacional. Não, isso não existe. Falar de longitudinalidade do cuidado é falar de trabalho interdisciplinar respeitoso, onde todos têm o seu ponto a acrescentar. Por exemplo, poxa, será que o paciente que tem um transtorno mental, que chega no NASF, ele tem a possibilidade de ter uma doença cardíaca? Ele tem a possibilidade de ter uma doença contagiosa? Claro que sim, gente. Porque o portador de um transtorno mental, de uma doença mental, ele não tem só isso. Ele pode ter outras coisas. Então, ele vai necessitar de um grupo de profissionais que precisam agir harmonicamente. Professor, você não pode dar um exemplo? Posso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos numa unidade de saúde um paciente que tem tuberculose, ele faz o tratamento, né, diariamente. Ele tem que ir à unidade de saúde todo dia tomar a medicação na frente do profissional, que é o enfermeiro. Todo dia ele vai, gente, para a unidade tomar medicação. E a cada mês ele tem uma nova cartela de medicamento. Em alguns casos, quando esse paciente ele tem, por exemplo, um transtorno mental, a psicologia, junto com o assistente social, eles entram em contato com esse paciente, com a família do paciente. Ele não precisa mais ir todo dia à unidade de saúde tomar medicamento. Ele toma, às vezes, uma dose supervisionada, mais concentrada, uma vez por mês. Ó, interessante. A gente adaptou um processo terapêutico de acordo com a necessidade do paciente. Foi só o enfermeiro que fez isso? Foi só o psicólogo que fez? Foi só o assistente social que fez? Não. Os três em harmonia, né, conseguiram ter o contato com a família, né, e conseguiram, por exemplo, instituir o que achavam importante. Tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Vocês estão meio calados. Tudo certo. Não, Ed, Professor, agora não, eu ia falar, professor. Tudo certo. Bom, quem que ia falar? Pode falar, Edna. O senhor abriu aí o caminho sobre a medicação. Essas medicações, essa é uma pergunta curiosa, né? É que a gente às vezes escuta por aí pelos cantos, né, pelos bairros, essas questões medicamentosas para esses transtornos mentais aí. Muitas vezes o paciente, eu achei bacana quando o senhor falou, eu não sabia que tinha agora uma dose por mês, né? Isso deixa o paciente mais, a família, no caso, mais tranquila, porque a gente vê que quando você vai tomando uma medicação contínua, que ela interrompe 2, 3 dias, aí vem o rebote, o termo, não é o termo
que nem qual é a palavra mais adequada agora, vem o rebote. Mas muitas vezes o paciente quer ser da área, ele é um paciente da área privada, da área da prefeitura, enfim, dessas áreas aí pública, eles têm a dificuldade de buscar novamente essa prescrição ou buscar essa medicação. Isso leva tempo e há uma desistência por parte da família, ou quem sabe do doente, em busca dessa medicação, achando que o próprio organismo melhorou, já sarou, e de repente veio o rebote. A minha pergunta é o seguinte: não tem um meio de viabilizar essa questão de prescrição, porque só se compra através, falam que é tarja preta, isso? Essas medicações, né? Elas são super controladas pela Anvisa. Como é que procede, como é que está na atualidade? Essa questão dessa medicação única de um mês eu nem sabia que existia isso, é ótimo, porque o paciente fica um mês tranquilo, né? E as outras, ele tem um retorno no centro onde ele foi atendido, vai buscar. E quem não tem esse retorno, eu quero falar naqueles que não têm a dificuldade de ir em busca novamente da medicação ou da prescrição. Qual é o programa? Pois é. Se eu me explico. E aí, na verdade, você cai sobre um processo que é o que nos assusta, que é a baixa resolutividade dentro desse elemento. Porque o que acontece é o seguinte: nós não temos hoje outra forma de agregar essa medicação ao paciente que não seja através da receita e o acompanhamento profissional. Poxa, professor, mas ele tem que voltar, ele tem que pegar outra receita, ele não pode... Não, gente, não tem como. Sabe por quê? Porque é de exclusiva responsabilidade desse profissional a dar continuidade à avaliação do paciente, inclusive avaliar se aquela dosagem ela ainda é o suficiente, né? Se você precisa aumentá-la, se você precisa se aquela medicação também não teve algum problema com ela, né? Se o paciente não teve algum problema com ela. Pois é, porque a gente entende que às vezes a gente pensa assim, professor, o indivíduo mora a 7 dias de barco daqui, ele tem que vir aqui de 15 em 15 dias para pegar a medicação, é cansativo, é dificultoso, mas infelizmente a família desiste, o paciente não vai, né? Aí há os transtornos familiares aí, a exclusão, a família acaba excluindo essa pessoa da família por uma questão de se esforçar também em busca do tratamento, né? Mas olha, é interessante porque, por exemplo, no sul, na parte sul do Brasil, no sudeste, existe uma palavra que agora com a pandemia apareceu, mas, gente, isso já é muito antigo. É o que a gente chama de telemedicina, né? Então, a telemedicina, ela é um acompanhamento, né, do paciente, às vezes até mesmo à distância, né? Através do contato, já utilizavam aplicativos de imagem para se ver, falar com a família, acompanhar. Mas qual é a comparação que a gente tem desse processo aqui no Pará? Todos os problemas, gente. Acesso à internet, acesso a aparelhos funcionais que permitam utilizar tudo corretamente, né? A adaptação da população, né, em relação ao aplicativo. Então, nós vivemos uma região que enfrenta problemas maiores dentro desse processo. A gente queria mais facilidade? Queria. Mas, infelizmente, a gente ainda está preso a esse modelo de acompanhamento. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo presos a esse modelo, na minha opinião, ele ainda é o melhor para o atual cenário que nós vivemos, entendeu? Não, volta, deixa a gente ver se está tudo bem, porque a gente teve essa mudança de receita, principalmente para a tarja preta, porque virou uma festa isso, né? Todo mundo estava se automedicando, todo mundo, né? Vou tomar isso para dormir melhor, compra ali, consegue dali, e aí a gente sabe que, por exemplo, ansiolíticos a longo prazo causam
demência. E aí a gente vai ficar numa bola de neve infinito, né? Porque tem gente que fala assim, olha, o filho do fulano tá tomando um remédio, eu vou até lá pedir para a mãe dele ver se ela me arranja só um para eu tomar, aí entende? Aí vai virando aquele negócio, né? Por que sua medicação já acabou? Se era para durar um mês, durou 20 dias. Ó, pergunta interessante. Então a gente precisa fazer realmente esse acompanhamento contínuo, tá bom? Professor, Diga. ainda mais com o jovem hoje, parece que, não sei, a maioria, pelo menos os que eu vejo no Twitter, estão regredindo, se diagnosticando com transtornos mentais. Imagine se tivesse liberado os remédios. Se autodiagnostica, fica diagnosticando os outros, eu também já vi isso. Sim. E, professor, só complementando um pouco as minhas colegas, ontem eu participei de uma palestra sobre tratamento farmacológico, alguma coisa do tipo. E foi falado realmente sobre essa questão dos remédios, sobre essa questão do controle, sobre essa questão da dosagem. E, tipo assim, me deu uma luz, assim, do quanto, de certa forma, esse controle, ele acaba sendo necessário. Porque se você deixar simplesmente avulso, digamos assim, as pessoas vão, sei lá, o que era um remédio de tomar, sei lá, uma vez durante 12 meses, acaba, sei lá, a pessoa vai tomar duas, três vezes durante um mês, porque não vai ter controle. Exato. Ela não vai saber o que fazer. Agora imagina a gente lidando com mais esses problemas, né? Nós já temos os problemas dentro da atenção básica. Aí imagina, né? Se volta essa utilização tão contínua, né? Esse problema todo generalizado, aí é que realmente nós vamos frear, né, esse processo. Mas olha, gente, nós, né, como a Edna falou, nós temos um problema aí, mas é importante a gente dizer que nós tivemos avanços muito importantes dentro do NASF, né? Aqui a gente tem uma ordem cronológica, né, que vai de 2008 até 2012, nesse primeiro slide, e nós temos aí as oficinas do NASF, quanto fica o custeio de cada um, porque assim, gente, quando você quer criar um NASF, você, por exemplo, tem aqui a Prefeitura de Belém, né? O governo do estado, e você, olha, eu vou criar um NASF ali na municipalidade. Você criou, levantar o tijolo e botar lá, NASF. Todo núcleo de atenção, ele recebe custeio mensal do governo, entendeu? Então, se o governo não tem como dar aquele recurso mensal, o NASF não pode funcionar. Ele não vai se tornar credenciado a funcionar. Então, existe, por exemplo, cidade por aí que levantou a estrutura do NASF, está lá a placa escrito NASF, e o NASF não funciona, porque não tem recurso financeiro para isso. A portaria 154 de 2008, ele vem integrar, né, esses valores de custeio para cada tipo de NASF que nós temos, tá? Bom, em 2010, houve a publicação das diretrizes do NASF, né? E em 2011 teve uma coisa mais importante. Nós tivemos o número de profissões, que eram de apenas 13 tipos de profissões, pulou para 19 tipos no NASF. Aí, olha que interessante, né, gente? Aí nós temos uma característica legal. Uma característica que nos mostra um desenvolvimento. Na próxima linha histórica, que a gente vai de 2013 a 2016, a gente percebe também a continuidade da valorização do NASF. Porém, nesses anos, o que é que a gente percebeu? Nós percebemos o amadurecimento dos elementos que envolvem gestão, né? Vamos trazer aquela palavra que falamos lá atrás sobre resolutividade, né?
e entender que agora, quando a gente fala de gestão, nós estamos falando da nova ferramenta para resolver problemas históricos da atenção básica. E aí a gente avança mais um pouco, tá bom? E aí, o que acontece? Em 2017, nós temos uma integração já sobre atenção nutricional no NASF. Então, o NASF ele vai se fortalecer ainda mais, né? E em 2018, né, ele começa a instituir, né, os livros e vai instituir os programas de assistência farmacêutica, reabilitação e saúde mental. Poxa, professor, mas foi só em 2018 que a saúde mental entrou no NASF? Não. Foi em 2018 que houve a concretização, um amadurecimento, crescimento da saúde mental dentro do NASF, tá? É recente? É, né, gente? É bem pequeno, mas o importante é que existe. Mas é importante a gente dizer o quê? Que no atual governo federal, o nosso presidente, ele acabou com o NASF, né? Ele tentou destruir o NASF, impondo a redução dos recursos financeiros. Então, eu comentei com vocês na última aula. Vocês já imaginaram o que é a estratégia da família sem o NASF? Não existe. Isso vai causar uma sobrecarga tão grande da estratégia saúde da família que as pessoas vão começar a ir para o hospital, ao invés de ir para a unidade de saúde. Tá bom? Aqui, gente, nós temos a diferença do NASF 1, 2 e 3. O NASF 1, ele é o maior NASF que existe. Ele consegue abordar de 5 a 9 equipes de estratégia saúde da família. E funciona uma média de 200 horas semanais. Precisa de um custeio mensal de aproximadamente R$20 mil. Quanto maior for o NASF, tipo o NASF 12 e o NASF 3, menor é sua capacidade de ação. Então, o NASF 2 atende de 3 a 4 equipes de saúde da família, um mínimo de 120 horas semanais, e tem um custeio de R$12 mil. Já o NASF 3 consegue atender apenas de 1 a 2 estratégias de saúde da família, um mínimo de 80 horas semanais, e o custeio é de R$8 mil. Tá? Agora, a gente pergunta para vocês o seguinte: se a gente fosse pensar, né, de todos os profissionais que estão no NASF, eu pergunto para vocês, qual será o profissional mais presente no NASF, o mais procurado no NASF? Vocês chutariam algum? Profissional? Sim. Psicólogo? Não sei. Acho que também, a gente vai ver daqui a pouco. Mas olhem só, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a resposta disso. Então, olhem só. Quem são os profissionais que podem compor o NASF? Assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico acupunturista, médico do trabalho, geriatra, médico ginecologista obstetra, médico internista, que é clínica médica, homeopata, pediatra, psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, profissional da arte e educação, profissional de educação física, profissional de saúde sanitarista, né? Terapeuta ocupacional. Então, a gente pensa assim, poxa, que variedade, né? Como nós temos um grupo bem variado de profissionais que realmente representam o que a gente gostaria, né? Que seja uma abordagem diversificada, uma abordagem que pode envolver vários profissionais, tá bom? E aí, gente, nós vamos ver esse pequeno gráfico, né? Onde nós temos o NASF credenciado, já com recurso federal, e os NASFs implantados.
ainda não credenciados. Nós percebemos que do ano de 2008 a 2017, houve um crescimento exponencial. Em 2008, os NAFs credenciados eram apenas 415. Em 2017, eram 5.987. E os NAFs implantados em 2008 eram 395. Em 2017, 4.829. Tá? Aqui nós temos um outro gráfico, gente, que nos mostra o crescimento do NASF 1, 2 e 3. Qual foi o que mais cresceu ao longo dos anos? O NASF tipo 1. Ou seja, o NASF de maior complexidade, o que tem o maior número de profissionais, foi o que mais cresceu. E que, infelizmente, a partir do ano de 2018, vem enfrentando o grande problema relacionado ao governo federal. Tá bom? Aqui, nós mostramos esse NASF, né, mais diretamente. Janeiro de 2017, NASF 1, 5. Em dezembro de 2017, 203. Olha como em um ano cresceu tanto. NASF 2, 1, dezembro, 36. Né? Quando a gente olha para o NASF 3, nós percebemos um aumento de janeiro para julho, mais uma redução de julho para dezembro. Professor, tá? Diga. Esses dados são dados regionais? Não, esses dados que nós temos, eles são dados passados pelo Ministério da Saúde, do governo federal, que mostra a situação no Brasil, tá? Não é só, isso aqui não é o estado do Pará, não. Isso aqui é o Brasil inteiro em crescimento. Ah, tá. Bom? Aí, gente, nós vamos cair agora sobre aquela tabela que mostra o que eu perguntei, né? Até para a Luiz, né? Ela falou, será que é o psicólogo? Vamos ver a tabela. O profissional mais presente no NASF é o fisioterapeuta. Qual é o segundo? Psicólogo, né? Então, a psicologia estava perdendo aí só para a fisioterapia. Mas juntos, o fisioterapeuta, o psicólogo e o nutricionista são as 3 profissões mais presentes dentro dos núcleos de atenção. E a gente se pergunta, será, gente? Olha só como o psicólogo ele é tão importante na atenção básica, né? Porque tem gente, vamos respeitar, isso existe, né, gente? Tem gente que pensa que ali em cima tá médico, enfermeiro, né? Aqueles profissionais que habitualmente lidam com a doença biológica, com o tratamento da doença. Mas não, atenção básica tá lá, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social, né? O médico que a gente vai ver já vai ser o médico lá embaixo, pediatra, né? Que nem de perto mostra, né, a quantidade em relação ao fisioterapeuta, né? Então, gente, a gente percebe, então, que isso não é à toa, né? Esses números, eles não são inventados, né? Nós não temos aí, por exemplo, a gente não quer falar, olha, o psicólogo é muito importante, ele é importante. Isso nos mostra que a preocupação com a doença mental deve existir, né? Agora eu te pergunto uma coisa, se no NASF o segundo profissional mais presente é o psicólogo, né? Onde você tem a possibilidade de abordar várias pessoas, nós ainda temos uma fragilidade na saúde pública. O que vai acontecer se o NASF acabar? Aí, a doença mental a nível primário vai crescer geometricamente, gente. Né? Uma progressão que vai se multiplicar, né? E a gente provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande de controlar. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Sim ou não? Da minha parte, não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, gente. De verdade, vocês não precisam mentir para mim, tá? Vocês já pensaram em trabalhar na atenção básica? Vocês já pensaram em uma unidade de saúde, trabalhar no NASF, sim ou não? Já.
Já, professor, porque da vez que eu busquei, até na aula, a primeira aula de hoje eu falei que eu fui, só que eu fui no local, acho que errado, eu fui no CAPS. Sim, Eles não estavam atendendo, eles só atendiam, tipo, mais as pessoas que estavam mais vulneráveis. Eu queria psicoterapia, mas eu não estava tão necessitada, entendeu? Aí sim. eu vi que realmente a demanda das pessoas é muito grande, pessoas necessitadas, né, desse atendimento e pessoas em estágio grave. Então, eu tenho O vontade, interesse, interesse, né? interesse. Mas não sei, né, o dia de amanhã. Não, com certeza, né? Mas isso é importante para a gente entender que o que é que eu quero com a nossa disciplina básica, como mas é para mostrar para vocês que nós temos uma estrutura que precisa de profissionais. É uma estrutura que tem a sua força, né? Tem a sua importância indiscutível, mas nós precisamos de profissionais lá. Mesmo hoje o psicólogo sendo o segundo profissional mais presente no NASF, nós precisamos aumentar isso, né? E a atenção básica, gente, é uma área que eu costumo dizer que às vezes é muito mística, né? Profissional da saúde muitas vezes tem olhares só para o hospital, clínica particular, quero fazer uma residência ali. E às vezes aquele olhar ele fica distanciado da atenção básica. Mas o que é uma unidade básica de saúde? O que é uma estratégia saúde da família? O que é um NAF? Eu não sei, né? E aí é complicado, porque muitas vezes as pessoas, por não conhecerem essas estruturas, por não caracterizarem muito bem a atenção básica, vão preferir o quê? Não, eu vou para o hospital, porque no hospital eu já sei como funciona o negócio, né? E a gente sabe que não é muito bem assim. Tá bom? Gente, eu tenho separado aqui alguns vídeos, né? Toda hora a gente tem visto um para falar um pouco sobre essa percepção. E eu salvei um aqui, deixa eu até ver se eu só um minuto, que fala sobre a atuação do NASF na atenção mental e na reabilitação, que é o que a gente falou, né, ao longo da nossa aula. Eu vou pegar aqui para vocês só um minuto para a gente ver juntos. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver e escutar, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, tá bom. Vamos continuar. Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo da série de 10 anos do NASF. E hoje o tema é saúde mental. Para começar nossa conversa hoje, é importante a gente lembrar que falar de saúde mental no NASF, ou falar de saúde mental na atenção básica, não é somente falar dos casos mais graves ou das questões referentes a problema na relação com álcool ou outras drogas ou coisas do tipo. Falar de sofrimento mental na atenção básica é sobretudo falar da questão do sofrimento psíquico e das estratégias que o NASF tem de contribuir para as equipes de saúde da família para a promoção de saúde mental nos territórios. Pensar a promoção de saúde mental é, inclusive, pensar atividades, ações que possam ampliar os laços comunitários e as estratégias de proteção que as pessoas podem ter, as pessoas dos coletivos podem ter nos seus territórios, próximos às suas famílias, próximo ao lugar onde vivem. A equipe de NASF pode ajudar bastante as equipes de saúde da família que apoiam para pensar essas estratégias de ampliação dos laços comunitários e da proteção que as comunidades podem oferecer para as pessoas que participam dessa comunidade e pode ajudar também a equipe de saúde da família, as equipes apoiadas, a avaliar qual é a forma que elas têm de acolher o sofrimento psíquico.
É bastante importante que a equipe de NASH esteja atenta a qual é a possibilidade das equipes de saúde da família de atenderem esse sofrimento psíquico. Como que as equipes estão preparadas para acolher as pessoas que chegam e como que as equipes de saúde da família estão preparadas para escutar o sofrimento que chega, para conseguir lidar com ele, acolher sem, de alguma maneira, negar esse sofrimento ou, de uma maneira quase que sem interação, devolver as pessoas ou encaminhar as pessoas que chegam com algum sofrimento psíquico para algum outro ponto de atenção. As equipes de NASH podem ajudar as equipes de saúde da família a fortalecer esse acolhimento, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis de compartilhar o seu sofrimento na atenção básica e saber que esse sofrimento compartilhado vai ser acolhido e atendido pelas equipes de saúde da família com o suporte das equipes de NASH. Pensando nesse ponto do acolhimento e do que a equipe de saúde da família é capaz de suportar, né, em relação ao sofrimento psíquico que chega para ela como pedido de atendimento, é muito importante que as equipes de NASH consigam respeitar os limites das equipes de saúde da família. As equipes precisam ser qualificadas, acompanhadas, e aí o atendimento compartilhado pode ser uma estratégia muito importante de ajudar nessa construção, porque as equipes de saúde da família não precisam se sentir obrigadas a atender. É muito importante que o NASH ajude as equipes a conhecer os seus limites, que a gente respeite esses limites e que vá trabalhando, e aí o NASH também tem uma atuação importante nesse sentido, para ajudar a ir trabalhando na ampliação desse limite do acolhimento do sofrimento das pessoas que vão chegar. É muito importante que as equipes de NASH consigam contribuir para as equipes de saúde da família para que elas se sintam apoiadas, inclusive nas suas limitações, e que elas sintam que vão ter na equipe de NASH um suporte para aprenderem com esse acolhimento e para se sentirem cada vez mais fortalecidas de ouvir questões, as mais difíceis possíveis, de uma maneira tranquila e podendo sempre ofertar às pessoas a tranquilidade para que elas possam chegar e compartilhar o seu sofrimento. Nós falamos de como os casos mais graves podem ajudar na qualidade, na qualificação da escuta da estratégia de saúde da família com o apoio do NASH, mas também precisamos falar bastante de que esses casos mais graves não são os que mais chegam para a estratégia de saúde da família. Os estudos e a literatura, de uma maneira geral, nos informam que os casos mais presentes na atenção básica, na estratégia de saúde da família, são, sobretudo, os casos do sofrimento que a gente vai chamar de leve ou moderado. Uma estratégia interessante para as equipes de NASH se aproximarem das equipes de saúde da família que apoiam é estar muito atento a esse sofrimento mais leve ou moderado, porque ele vai ser o mais presente. Ele vai ser o que vai aparecer em consultas de pré-natal, em consultas de acompanhamento da mulher e da criança, das pessoas que chegam para as consultas de uma maneira geral e que vão aparecer nos pequenos detalhes, né? A relação com a ansiedade, relação de depressão, questões referentes à violência ou ao medo que as pessoas têm de ser nas comunidades aonde moram, são questões que vão aparecer o tempo todo para as equipes de saúde da família, sobre a perspectiva do sofrimento psíquico. É crucial que as equipes de NASH estejam próximas às equipes de saúde da família para fazer com que esse sofrimento mais leve, que chega às equipes de saúde da família, seja respeitado e seja entendido como legítimo. Para que a gente amplie essa qualidade de escuta, a pessoa que leva, a família que leva, o território que leva o sofrimento, precisa ser respeitado desse lugar de sofrimento. E nesse sentido, as equipes de saúde da família também vão se sentir muito ansiosas de ter que resolver os casos de saúde mental que chegam para ela. O NASH também tem um papel nesse sentido de poder ajudar a equipe a lidar com a sua própria ansiedade. Aí a parceria do NASH, os atendimentos compartilhados, a escuta conjunta, a possibilidade de fazer atendimentos coletivos, vai instrumentalizar a equipe de saúde da família a lidar com essa ansiedade. Nós falamos das questões mais específicas do campo da saúde mental, para o atendimento, para a parceria do NASH, a equipe de saúde da família, mas o NASH também vai ter um papel em discutir com essas equipes quais são as ações de saúde mental que todos os profissionais da atenção básica podem fazer. Além das questões específicas do que o NASH pode fazer, o NASH também vai ter um papel para discutir com as equipes que apoiam o que são as ações de saúde mental que todos os profissionais da atenção básica podem fazer. As ações de saúde mental na atenção básica não estão conectadas somente com o NASH. Elas também estão conectadas à atenção básica como um todo. As equipes de saúde da família, a estratégia de saúde da família faz ações de saúde mental. O NASH ajuda a apoiar e qualificar. Então, essa discussão do que é comum a todo mundo da atenção básica nas ações de saúde mental é também um papel do NASH.
Uma outra ação que a equipe de NASH pode ajudar a equipe de saúde da família nessa relação de apoio é sobre os casos que mais chegam de sofrimento psíquico, por exemplo, questões referentes à intoxicação por conta da ingestão de álcool, questões referentes a suicídio, questões referentes à depressão, é a construção de protocolos de acolhimento. A equipe de NASH pode ajudar na sistematização das questões epidemiológicas mais prevalentes. Se um território tem muita questão em relação ao suicídio, muitas questões numa relação mais destrutiva com o álcool e outras drogas, a equipe do NASH pode estar ajudando essa equipe de saúde da família a construir protocolos mínimos de atuação. Como atuar num primeiro atendimento para esses casos que chegam muitas vezes, que têm uma alta prevalência. Para os casos com uma alta prevalência, que acontecem muito no território, não vai ser necessário ter uma discussão sempre no caso a caso, já que se acumulou sobre alguns casos da inter-relação da equipe NASH e saúde da família, esses agravos que mais chegam para a equipe de saúde da família já podem estar sistematizados num protocolo de ações mínimas de acolhimento, de primeiras estratégias de cuidado, de formas de escuta, para que isso não precise ser sempre discutido a cada caso. Outro elemento nessa relação da equipe de NASH com a equipe de saúde da família, pensando as ações de saúde mental, é o uso da cidade ou como a equipe de NASH pode contribuir para a equipe de saúde da família, usar a cidade como uma estratégia de cuidado, uma estratégia de ampliação da clínica. A inclusão dos espaços da cidade no cuidado será uma estratégia também de ampliação da forma que a população vai entender a atenção básica, que a população vai poder contar com a atenção básica, fazendo que a atenção básica saia da unidade e ocupe o espaço da vida, o espaço da cidade, o espaço onde as pessoas circulam, inclusive incorporando o sofrimento como uma forma de convívio. Não é porque as pessoas têm problema na sua relação com álcool e outras drogas, problema na relação com a depressão, com a ansiedade, com a loucura de um modo geral, que as pessoas precisam estar excluídas do convívio da cidade. Muito pelo contrário, o NASH pode contribuir na ocupação do espaço da cidade com o sofrimento, para que o sofrimento possa ser acolhido não só pelas equipes de saúde, mas também pela comunidade em geral, pela população que convive com todos. Esse é um dos temas que a gente quis discutir com vocês. E um outro tema que a gente também vai trazer para essa discussão é o campo da reabilitação na atenção básica e no NASH. A gente se vê. Agora a gente vai falar sobre o fascículo de práticas em reabilitação na atenção básica, um olhar sobre a funcionalidade na interação com o território. Mas afinal, o que é reabilitação? A OMS considera que reabilitação é um conjunto de ações que a gente desenvolve para que os cidadãos tenham e mantenham a funcionalidade na interação com o ambiente. Dessa forma, falaremos do cotidiano das equipes NASF-AB no território, buscando recursos locais que facilitem a integração de processos funcionais, de inclusão e de prevenção em situações de perdas de funcionalidade. Mas e qual é o contexto da atenção básica no Brasil? Nós temos cerca de 42 mil unidades básicas de saúde em todos os municípios brasileiros. Somando-se aos saberes das equipes de saúde da família, temos mais de 5.300 NASFs em pouco mais de 4 mil municípios no país. E eles buscam um cuidado integral e melhor acesso aos serviços especializados. E quais são os casos que chegam na equipe de atenção básica e podem ser cuidados pelo NASF-AB? Podemos citar as alterações osteomusculares, as dores lombares agudas ou crônicas, as disfagias, as alterações cognitivas, pessoas com redução de mobilidade ou limitação funcional nas suas AVDs, acamados e pessoas com restrições a partir das atividades do seu trabalho. E essas situações podem ser cuidadas na AB. É importante destacar que essas ações de reabilitação na atenção básica, as equipes NAS fazem compartilhando com as equipes de saúde da família, horizontalizando o saber e ampliando a clínica. E a partir desses casos, quais são as práticas e ferramentas possíveis na AB? Podemos citar o projeto terapêutico singular e coletivo, atendimentos individuais ou no domicílio, ações compartilhadas entre os operadores, grupos terapêuticos. Nos casos de atendimento individual da OBS e no domicílio, podemos citar as práticas manuais, a cinesioterapia e as práticas de analgesia. Lembramos que uma das competências dos
profissionais é fazer o meio termo entre o contexto socioeconômico e o familiar, buscando essa interação com os equipamentos da rede, seja de um centro comunitário, uma igreja, um CRAS, um CREAS, ou nos 212 centros especializados de reabilitação que temos no país. É importante destacar que os cuidados na atenção básica e nos serviços especializados, eles são complementares, tanto na continuação do cuidado, quanto na potencialização das ações não concorrentes e nem em substituição. Por isso, que o planejamento do cuidado leva em consideração várias ações, entre elas a complexidade de cada caso, o número de casos semelhantes no território, a carga horária disponível dos profissionais e equipe, a possibilidade de potencializar o autocuidado pelo usuário, o envolvimento de sua rede, seja profissionais, familiares e vizinhos, e a disponibilidade de outros serviços e profissionais da rede. E, por último, conhecer e dialogar com a rede municipal e regional os fluxos pactuados. E bem, pensando na autonomia dos usuários e seus familiares, a gente criou esse fascículo. Te convido a conhecê-lo. Até logo! Bom, gente, agora eu faço uma pergunta para vocês, né? E eu acho que vocês conseguiram perceber pela conversa o que o NASF representa, né? Como eu vou usar a palavra que eu gosto, sabe? Como ele é bonito, né? E agora eu pergunto para vocês, gente, essa estrutura, ela é importante para a gente, sim ou não? Sim, professor. Sem dúvida, professor. Uma estrutura em que eu percebi que tem campo de trabalho para todos. E percebi também que a equipe deveria ou deve ser uma equipe bem estruturada e harmoniosa, com espírito para o trabalho, porque eu acredito que um depende do outro. É um gancho, né? É uma corrente. Isso que eu estava analisando aqui. Verdade. E olha, uma outra coisa importante que eu tenho para perguntar para vocês é o seguinte. Gente, quem de vocês aqui, antes de ter aula comigo, já sabia o que era o NASF? Não, eu não sabia, não. Não tinha nem ideia. Eu, professor, na minha cidade. Da família, mas eu não sabia o que era o NASF. Pois é, né? E aí, Oi, professor. Oi, pode falar. Eu sabia o que era o NASF, inclusive na minha cidade, que é no interior, existe o NASF, que tem todas essas, tipo, tem nutricionista, tem psicólogo, tem todos esses aí que apareceu, tem lá. Pois é. E aí, olha só, né? A nossa amiga Andresa, ela já tem um conhecimento, porque na cidade dela existe um. Mas vocês percebem como nós temos pouco acesso às informações que relacionam a atenção básica, né? Como é que pode uma estrutura tão grandiosa, né, que teve um crescimento de 2008 para 2017 tão exponencial, e a população como um todo, não sabe disso, né? Isso nos mostra que a população, de maneira geral, quando pensa em adoecimento, quando pensa em tratar algo, só consegue ir para o hospital, porque só conhece o hospital e o UPA praticamente, né? Então, a gente precisa também incentivar não só o amadurecimento profissional, o aumento de profissionais dentro do NASF, dentro da estratégia de saúde da família, mas nós temos que mostrar isso para a população. E temos que mostrar que isso é algo bom, porque às vezes a população ainda vê com muito resguardado, né? Meu Deus, o que é isso? Como é que eu estou doente e eu não vou para o hospital, né? Tem muita gente que pensa dessa forma. Como é que eu vou me tratar se eu não vou no hospital, ficar em casa? E isso é interessante para nós, né? A gente precisa entender que é preciso levar a cultura, né, da atenção básica. Diga, Luiz, pode falar. Hein, professor, para tudo, eu mesmo falo assim, vou na UPA, vou no posto. Pois é, né?
E isso nos mostra também uma coisa importante, que é o seguinte: a estratégia saúde da família, assim como o NASF, eles não estão ali só para agir quando o problema está instalado, né? Eles podem agir de maneira precoce. Então, por exemplo, o professor de educação física que está lá, né? Ele ajuda a evitar alguns problemas sociais. Olha, vamos distribuir hipoclorito de sódio para o pessoal botar na água, para evitar adoecimento, limpar os vegetais, entendeu? Tudo isso é elemento. Luiz, você levantou de novo a mão ou é da última vez ele que levantou? Sim, Diga, pode falar. A maioria das pessoas não sabendo sobre as funções do NASF e dos CAPS já tem grande demanda, imagine todas elas, né, reconhecendo, identificando e indo atrás de informações. É verdade, né? E aí a gente para e pensa o seguinte, né? Como seria diferente, né? Vocês já imaginaram como a gente teria um desafogamento desse sistema hospitalar, né? Quantas pessoas que... Imaginem só a estratégia de saúde da família, o NASF e os CAPs agindo conjuntamente, né? Puxa, gente, a gente ia reduzir, na minha opinião, sei lá, vamos imaginar 90% de internação hospitalar psiquiátrica, né? E aí a gente fala tanto de deshospitalização, olha, temos que parar com isso, parar com aquilo, mas a gente precisa fazer por onde, né? Não é só falar, e sim fazer. Tá bom? Alguma outra pergunta, gente? Sim ou não? Da minha parte, não, professor. Tá certo. Então, gente, olhem só. Por hoje, nós vamos parar por aqui, tá? Semana que vem nós vamos dar continuidade. Não percam o meio do pensamento, né? Lembrem-se que a gente veio falando de um problema social, que foi a violência contra a mulher, falando sobre a questão da atenção primária, já puxando a estratégia de saúde da família, e agora nós já estamos falando do núcleo de atenção à saúde da família. Então, nós estamos falando de todos os programas que estão abordando a saúde mental. Tá bom? Então, fiquem com Deus, um bom almoço. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Tá certo. Bom almoço, professor. Tchau, Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado.